1h19. Começa agora o Estúdio Câmara desta quarta-feira, 17 de julho de 2024, que diariamente traz um bate-papo sobre Campinas, bem-estar, atitude e comportamento, esportes, artes e cultura. E toda quarta o encontro é aqui comigo sobre atitude e comportamento. E hoje promete falar de muita aventura. Viver viajando é possível? Colocar o pé na estrada sem data certa para voltar? A vida nômade tem atraído cada vez mais pessoas que amam viajar. É importante fazer um planejamento financeiro e economizar dinheiro com antecedência para poder ter uma estabilidade financeira no início do nomadismo, o que leva as pessoas a adotar esse estilo de vida. E você, teria essa iniciativa? No nosso bate-papo de hoje é com os jornalistas Vanderlei Garcia e também junto com a mulher Glória, que desenvolve um projeto chamado Na Janela, que une as viagens à literatura. E também nós estamos aqui com a Fernanda Lagoeiro, que a partir da pandemia, em home office, viu que era possível mudar o foco de carreira. E eles vão falar aqui das suas experiências e, claro, você aí de casa pode participar com a gente a partir de agora, falando de uma experiência que você tem, ou então fazendo pergunta aos nossos entrevistados pelo 19 97829 3776. Você pode também aí apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e direto você entra em contato aqui com a redação da TV Câmara Campinas. O pessoal está atento e já manda para mim aqui a sua mensagem que vai ser lida durante o nosso programa. Sejam bem-vindos e eu já vou começar ainda com o Vanderlei. Ó, gente, o Vanderlei, eu conheço ele porque ele já foi assessor parlamentar aqui na Câmara Municipal de Campinas e ele vai falar um pouquinho dessa história. Vanderlei, como foi essa história? Ó, eu vou deixar de trabalhar aqui na Câmara ou em outro lugar com a sua esposa também e vamos montar um projeto de viajar e unir. Melhor, hein? Unir a viagem à literatura. Como que é isso? Então, Mina, essa história começa muito lá atrás porque a gente já gostava muito de ler e a gente gostava muito de viajar. E a gente teve algumas experiências, eu e Glória, de conhecer lugares de referência de escritores, né? Cidades onde escritores nasceram e que escreveram sobre aquele lugar, aquela região. E a gente gostou muito disso, a gente viu que era um encantamento fazer isso. E a partir do momento que você vê outras pessoas fazendo algo semelhante, né? Viajar por outros motivos, né? Viajar por... a gente decidiu, olha, vamos arriscar, né? Acho que está na hora. Acho que chega uma idade também que te fala, ou faz agora ou não vai fazer mais. Sim. Né? Então, foi esse desejo. A gente, por exemplo, teve uma vez em Cordisburgo, que é a cidade onde nasceu Guimarães Rosa. Né? E a gente passou um dia lá só, mas foi maravilhoso. Então a gente se encantou com aquilo, né, de reencontrar os lugares e parece que você vai viajando no livro. Então foi a partir daí, né, dessa e de algumas outras experiências que a gente teve essa vontade de viajar dentro e fora dos livros. Tá, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de como esse casal se organizou, como virou a rotina deles a partir então desse momento que eles se lançaram nesse projeto. E agora eu vou falar com a Fernanda Lagoeiro. Fernanda, seja bem-vinda também. Boa tarde. Me conta um pouquinho da sua história, com essa questão dessa sua relação com a viagem, o que estava acontecendo na sua vida, que você também tomou essa decisão. Bom, desde a pandemia, né, que eu comecei a trabalhar home office, na verdade, assim, antes eu trabalhava presencial, batia ponto, tudo certinho, mas eu já tinha aquele descontentamento, né, eu olhava pela janela, ficava pensando nos lugares que eu podia conhecer, o que as pessoas estavam fazendo, além daquele cubículo, né, do escritório, além das paredes, e aí eu já tinha muita vontade de viajar. E desde muito nova que eu faço trabalho voluntário, eu me aliei a algumas ONGs de empoderamento feminino e de sustentabilidade, faço até hoje, e comecei a ser convidada para algumas conferências no Brasil e no exterior também. E eu comecei a aliar essas viagens ao trabalho, assim, percebi que trabalhando home office desde a pandemia eu conseguia fazer essa flexibilidade, né? Viajar um pouco mais enquanto eu trabalhava e aí ir nutrindo mesmo essa minha paixão por viajar. Sim, e aí essa questão do home office, a gente tem sempre, claro, uma conversa prévia
com o nosso entrevistado. E você tinha mais uma coisa, a questão da saúde. Me explica isso. Isso, eu tenho lúpus desde os 13 anos. Para quem está em casa e não sabe, né, o lúpus é uma doença autoimune, né, que afeta os anticorpos. E eu tinha também não era bem, era um desconforto assim em relação ao trabalho com a minha saúde, porque eu tenho um tratamento fixo, né? Eu passo por médicos, eu faço exames periódicos, então eu preciso ter esse cuidado com a minha saúde. Eu percebia que às vezes conflitava com o expediente, né? O horário fixo do expediente CLT. Então, muitas vezes eu precisava ter uma consulta ou fazer um exame, e às vezes me levava a manhã inteira e eu perdi uma parte do expediente, perdi a reunião com o cliente. E eu tive a sorte de ter gestores que sempre entenderam e respeitaram o meu tratamento, mas acontecia assim um conflito de agendas, né, de vez em quando em relação ao trabalho. Então, essa flexibilidade me deixou muito melhor em relação à minha saúde, porque eu consegui conciliar os meus horários e priorizar também o meu tratamento, né? Ter mais tempo para fazer os exames, não precisar ficar adiando ou conciliando sempre, né? Sim, agora, Vanderlei, como que foi organizar tudo isso, pensar nessa aventura, mas de forma sustentável, economicamente falando e tudo mais? Olha, Mina, assim, primeiro a gente faz um pé de meia, né? Então eu tinha e tenho ainda reservas que eu estou usando, né, para fazer esse investimento nesse trabalho. Você ainda está na fase inicial do ponto de vista de negócio? Sim, do ponto de vista de negócio a gente está fazendo um investimento agora. Tá. Porque a gente falou, a gente não vai conseguir atrair a atenção das pessoas, não vai conseguir atrair patrocinador ou que seja, né, outras formas de fazer algo se a gente não tiver uma produção prévia. Então a gente primeiro falou, vamos fazer, né? E aí a gente tentou fazer de maneira bastante econômica as nossas viagens, né? Tentar gastar o mínimo possível e ver se conseguia algumas parcerias. Vocês viajam como? De carro? Já viajamos de avião e alugamos carros. E se estamos numa cidade grande, aí você fica de Uber, de táxi. Tá. Viajamos de carro, né? A última viagem que a gente fez, a última não grande, que a gente fez por 20 dias, por Minas e Rio de Janeiro. A logística era muito mais fácil de carro, né? E saímos de Piracicaba, saímos de carro até Belo Horizonte, rodamos Minas Gerais, voltando para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro viemos para Piracicaba, tudo de carro. De avião seria muito mais caro, né? Mais difícil, então, nesse caso, o carro. Então, a gente vai conciliando dessa forma. Lógico, ainda faço freelas, ainda trabalho de outras formas, né? Não faço só isso, faço outros trabalhos para ir pagando as contas. Né? E a Glória continua com o trabalho dela, que ela tem um trabalho também autônomo, então que também dá flexibilidade para ela. Então, quando a gente fala, vamos organizar aqui, a gente separa o período e aí a gente consegue fazer as viagens. Com essa coisa de internet, ter acesso amplo à internet em vários lugares, dá para trabalhar em qualquer cidade que vocês forem, né? Sim, a gente às vezes fica desesperado, chega, cadê a internet, já vai coisando, mas assim, a gente leva sempre computador, celular. A última viagem que a gente fez, a gente inclusive levou o celular com chips de 2 operadoras diferentes, porque nem sempre uma operadora funciona. A gente teve uma experiência no Rio Grande do Sul, a gente falou, entre uma cidade e outra a gente vai postando coisas, a gente vai editando. Aí não funcionava a internet no caminho, né, entre uma cidade e outra, então não tinha o que fazer. Né? Então, normalmente a Glória dirigindo e eu ficava, às vezes, até produzindo algo ali, mas não conseguia fazer muito porque não tinha acesso à internet. Né? Mas tem essa possibilidade, a gente chega no hotel, descarrega, sobe as coisas para a nuvem, já faz um backup, porque isso é importante. Tá, e essa questão de unir a literatura àquela determinada viagem, o que vocês fazem? É uma pesquisa prévia sobre aquele autor, sobre aquela obra, para depois ir até aquela cidade, aquele local que vocês escolhem? Como que funciona essa dinâmica? Sim, começa numa pesquisa. Primeiro começa na paixão nossa por aquele livro ou por aquele escritor. Né? Então a gente fala, nossa, a gente quer conhecer mais. Normalmente a gente já conhece um pouco, mas aí a gente se aprofunda. Aí quando a gente marca a viagem, aí começa a caça em sebos, em livrarias, né, internet, buscando informações sobre a vida dele, a biografia, lendo as obras, fazendo esse mergulho prévio para a gente chegar no lugar com algum conhecimento já a respeito daquilo, traçar o roteiro. Né? Então a gente vai identificando nos livros, que lugar que ele cita, que ambiente ele está, que cenário ele descreve, para a gente começar depois a procurar onde é que estão esses lugares para a gente visitar. Aí a gente faz
o mergulho. Então, na verdade, a gente falou aí na abertura de uma vida nômade, mas a vida de vocês, pelo que eu vi, ainda está semi-nômade, não é nômade ainda. Sim, não. Ainda não, ainda não. Eu acho que tem que ter um planejamento, né? A gente precisa cuidar ali do financeiro. Então, muitas vezes, acho que, assim como ele falou, né, o trabalho freelancer é uma opção, né? E você, qual foi a sua primeira viagem? Não estou falando da viagem para convite para as conferências. Quando foi que você falou, olha, eu vou deixar isso que eu estou fazendo e vou fazer uma primeira viagem nesse novo modelo de vida que eu quero? Como foi isso? Bom, eu comecei visitando uma amiga que mora na Holanda, né? E aí eu fiz o meu primeiro mochilão na Europa. Eu passei por Holanda e França. E foi também os primeiros perrengues, né? A primeira viagem, assim, totalmente sozinha, dependendo muito de mim mesma, e foi onde surgiram os primeiros perrengues também. Quais foram esses perrengues? Eu sou uma pessoa naturalmente perdida, preciso confessar isso. Então, assim, eu sou muito péssima de localização, e esse foi o primeiro. Eu só precisava ir até o ponto de ônibus para chegar na cidade da minha amiga, que, segundo ela, era uma reta, e eu não consegui chegar nessa reta. Mas o que aconteceu? Você se tomou o ônibus errado? O Google Maps me levou para um outro caminho, um outro ponto de ônibus. E aí eu acabei caindo meio que numa zona rural, assim. E aí eu descobri muito lá, assim, quase dentro da zona rural, com alguns animais vindo na minha direção, que não era o local correto. Você chegou a descer do ônibus, então? Não, na verdade, sim. Eu estava na cidade, eu tinha que ir até o ponto de ônibus para pegar o ônibus para uma outra cidade. Tá. E aí, nesse trajeto, foi que eu me perdi. Você caminhando até o ponto de ônibus que aconteceu isso? Com mala e tudo. Ai, Fernanda! Aí quando você viu esses animais, você falou, alguma coisa está errada. Aí eu falei, acho que não tem ponto, tá meio calmo, né? Acho que não tem um ponto de ônibus aqui. E aí veio um homem passando de carro e ele me falou, olha, o que você está fazendo aqui? Que é uma área rural, né, uma coisa um pouco diferente. Eu falei, acho que tinha um ponto de ônibus aqui, né? Ele, não, o Google Maps te levou para o lugar errado. Você fala inglês? Fala inglês, fala inglês e italiano. Inglês e italiano. E aí ele me ajudou a chegar no ponto de ônibus certo, mas depois, assim, de muito tempo, um calor de 30 graus, assim, então foi uma situação estranha. E aí uma senhora também no meio do caminho que tentou me ajudar e aí me deu uma bronca. Como é que você se perde? Está sozinha? E aí foi um caos. Você ficou com medo? Muito, muito medo mesmo. E tentou ligar para sua amiga? Como ela estava trabalhando, isso? Eu tenho né? morro de medo de me perder aqui no Brasil, quanto mais fora. Na verdade, o próprio GPS é para te ajudar com isso, né? Então, Sim. Normalmente a gente tem um pouco mais de autonomia. Mas nesse caso, eu tive que ligar para ela, mas ela estava trabalhando, então foi mesmo esse homem, essa alma boa que me ajudou no meio do caminho. Tá certo. O Vanderlei mandou, inclusive, inúmeros vídeos, que depois a gente vai deixar aí as redes sociais. Tem um site, né? Eu vi que vocês têm um site, daqui a pouco a gente vai falar sobre a construção desse site, mas vamos ver uma dessas aventuras, né? Que você e a Glória fazem ali esse vídeo, depois você vai me contar como ele foi feito. Vamos conferir, gente. Finalzinho de tarde e a gente está aqui na beira do Rio Uruguai, perto da fronteira do Brasil com a Argentina. Aqui está um pôr do sol lindo, né? E o que me remete aqui ao Érico Veríssimo é que aqui nessa margem, nessa prainha, tem alguns barcos. Em Incidente Antares tem uma personagem que está grávida e foge na noite num barquinho assim, atravessando o Rio Uruguai com uma argentina para fugir da repressão policial. Dá para ver claramente aqui uma referência, né, a Antares de Érico Veríssimo. Aqui a gente está no cais de São Borja e lá no fundo a gente está vendo que são terras brasileiras e a ponte da integração. E lá do outro lado a gente já está vendo o território da Argentina, aqui no Rio Uruguai. Olha que legal. Então sempre tem essa referência do lugar com a obra. E como que vocês preparam esse vídeo? O texto já está escrito, é na hora? Me fala um pouquinho disso. Isso é na hora. É na hora? Esse barquinho não foi montado assim, foi uma descoberta nossa. Tá. Lá. Então vocês foram assim, lá, nem imaginava que ia ter o barquinho. Não,
Tá. A gente queria ver o Rio Uruguai, a gente queria ter o Rio Uruguai, primeiro porque é lindo, né? E todo mundo falava, olha, tem que ir no Rio e tem que comer um peixe lá, que tem um peixe maravilhoso. Então a gente já combinou isso e disseram pra gente, o pôr do sol é lindo. Tava mais 44 graus nesse dia em São Borja, o dia todo caminhando. A gente chegou na cidade mais ou menos meio-dia, a prefeitura convidou a gente para almoçar, receber a gente com almoço, falou, não, obrigado, senão não vai dar tempo da gente fazer tudo, um lanchinho e só. Então a gente caminhou o dia todo vendo referências da cidade, da formação daquela cidade, daquela região. Mas vocês avisaram antes da prefeitura que iam fazer esse trabalho, tá? Sim, a gente tinha avisado antes. Então isso faz parte da produção, do planejamento nosso, produção, a gente está indo. Tá. Então já tinha um guia esperando a gente, que levou a gente nos museus da cidade. Visitamos 4 museus esse dia. Né? E esses museus têm toda a referência da obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e do Incidente Antares. Tá. Né? Então, quem não leu essas obras ainda são fantásticas, porque o Érico Veríssimo tem uma característica, né, de escrever a história do Rio Grande do Sul. Né? Então, mas por meio de romances. Sim. E a gente vai lá. E aí, quando a gente vai descansar e ver o Rio Uruguai, é lindo. Mas a gente tinha essa parte do livro de Incidente Antares muito forte, que a Ritinha fugia da repressão policial, fugia da ditadura. O livro é escrito em 1972, 71, 72, pouco depois do AI-5. Sim. Então ele traz isso para dentro, ele não faz referência direta, mas ele vai trazendo. E aí é isso, a hora que a gente chega ali no cais, a gente vê aquela cena, aquele entardecer, depois exaustos, o dia todo cansado. Então é maravilhoso. Né? Então, quando a gente aí ó, O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, para quem ainda não conhece a obra de Érico Veríssimo, e quando vocês chegaram lá e falaram, é agora, vira o barquinho, e tanto que você fala, me remete àquele momento e tal. Sim, aí a gente fala, vamos gravar. Né? E a gente, lógico, a gente combina ali, então o que a gente vai fazer e tudo, mas foi muito de sopetão, assim, você sente e vai. Fernanda, quanto tempo depois de estar perdida, você finalmente conseguiu chegar na casa da sua amiga? Olha, deu mais de 1 hora, né? Demorou bastante. Você disse que ela estava trabalhando, inclusive? Né? Mas deu tudo certo. Sempre tem um jeito, né? Sempre alguém te ajuda, a gente se resolve, fica tudo bem. Ah, entendi. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais da sua aventura, porque, gente, aqui no Estúdio Câmara, além da gente contar as histórias, a gente também tem notícias aqui, olha. E a Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta segunda-feira, dia 15 de julho, a distribuição de 10.000 doses da vacina Spikevax para os centros de saúde aqui da cidade. São 68 centros de saúde e a gente lembra que a ideia é que todas as unidades básicas estejam abastecidas com imunizantes justamente para fazer a vacinação contra a Covid-19. Quem vai contar para a gente como funciona, quem pode ser vacinado e todas as regras, é o Rafa Turati, que conversou hoje aí com a coordenadora de saúde, justamente da imunização aqui em Campinas, para falar como isso vai funcionar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos que nos acompanham no Estúdio Câmara. A Secretaria de Saúde de Campinas recebeu 10.000 doses da vacina contra a Covid-19, o imunizante é o Spikevax. E para explicar melhor como está essa nova fase da imunização na cidade, eu estou aqui com a Shaula Vizelli, coordenadora do programa de imunização do município. Shaula, todos os 68 centros de saúde já estão abastecidos com essas vacinas? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Sim, conseguimos fazer a distribuição de todas as doses até ontem, ao final do dia. Então, as nossas 68 unidades já estão abastecidas aí novamente com a vacina mais atualizada de proteção contra a Covid. Ao longo do ano, Campinas sofreu com a escassez de doses dessa vacina contra a Covid, né? Sim, então desde o início dessa estratégia, né, com a vacina XBB da Moderna, né, Spikevax, realmente o Ministério não tem conseguido fornecer as grades em quantidade suficiente para atender toda a população-alvo. Então a gente vem sofrendo mesmo com estoques limitados, algumas unidades zeradas. Então neste momento é importante que a população aproveite a oportunidade que todos os centros de saúde estão abastecidos. E existe alguma previsão para as próximas remessas? Não, a gente ainda não tem previsão de nem quantitativo, né, nem de data de entrega das próximas doses. E então como que está funcionando a vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade?
Toda a população-alvo, né, são cerca de quase 500 mil pessoas em Campinas, então todas aquelas pessoas a partir de 5 anos com alguma comorbidade, idosos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, então aí são uma série de pessoas que já podem receber a dose, assim como as crianças de 6 meses até 4 anos de idade, que também tem a recomendação de receber a vacina o quanto antes, né? Lembrando que é uma vacina atualizada, então independente da situação do histórico vacinal anterior, é importante que toda a população que esteja no grupo-alvo receba uma dose da XBB neste momento. Então, quando tomar a vacina contra a Covid, existe uma orientação? Sim, existe sim. Então, basta procurar o centro de saúde com um documento ou com foto. A gente vai avaliar todo o histórico vacinal e tendo um intervalo de pelo menos 3 meses de qualquer outra dose que tenha recebido anteriormente, neste momento, para o grupo prioritário, né? Então, vai ser administrada uma nova dose. Reforçando essa questão que não é uma vacina para a população geral. Quem recebe a vacina XBB são todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e daí tem todas essas informações no nosso site, caso a pessoa queira conferir se consegue ou não receber a dose. E quem já recebeu outra vacina contra a Covid-19 em 2024 e faz parte dos grupos prioritários, precisa dessa nova dose? Se não recebeu a vacina XBB, precisa sim. Essa vacina mais atualizada, com a cepa circulante e que garante a proteção mais adequada para este período, né, que estamos vivendo em relação à transmissão da Covid. Tá? Então, mesmo que tenham recebido lá em janeiro, fevereiro, uma dose bivalente, por exemplo, precisa receber agora uma nova dose da XBB sim. Porque essa nova dose é uma versão monovalente, né? Uma dose única, né? É uma dose única e traz a cepa atualizada, né? Então ela só tem essa, que é a cepa circulante, que está aí causando os novos casos, né? O que tem acontecido de transmissão da Covid, muito por conta da XBB e de suas variantes. Então, por isso, a importância dessa dose atualizada. E existe alguma restrição que algum público-alvo não pode tomar esse imunizante? Não, na verdade ela é para todos os grupos prioritários, então mesmo quem tem doenças graves, né, as imunossupressões que a gente fala, câncer, é fundamental que tome a dose. Então, muito pelo contrário da contraindicação, é uma recomendação ainda mais forte para essas pessoas que têm um risco maior de agravamento. Então, os idosos, pessoas que já tenham comorbidades, problemas cardíacos, diabetes, problemas respiratórios, todas essas pessoas têm um risco maior de complicação, então devem receber a vacina o quanto antes. Quando que a pessoa não pode tomar essa vacina? A pessoa pegou o Covid, tem que esperar um tempo? Como que é, Shaula? Esse é o único intervalo, né, que é necessário, então é importante que quem teve a infecção pela Covid espere aí pelo menos 30 dias para receber a vacina. E essa é a maior contraindicação, né? Na verdade, contraindicação não, adiamento da vacina. Ela deve receber sim, mas garantindo esse intervalo de 30 dias da infecção para a vacina. Até o momento, quantas doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas na cidade? Então, essa vacina atualizada, aí, considerando o quantitativo de doses recebidas, a gente já aplicou mais de 20 mil doses. Então tem essas mais 10 mil doses distribuídas, a gente espera aí que tenha uma normalização no abastecimento e que a gente consiga contemplar cada vez mais um número maior de pessoas. E para se imunizar é só comparecer em um dos 68 centros de saúde? Isso mesmo, basta procurar qualquer centro de saúde, independente de ser próximo da moradia ou do trabalho, todos os centros de saúde estão à disposição, levando um documento com foto para a gente fazer a consulta e quem tiver a caderneta de vacinação. Sempre é importante levar a caderneta, porque caso haja necessidade da administração de qualquer outra dose do calendário, ela já pode ser feita ali no mesmo momento. Lembrando que não precisa de agendamento e também que é de graça, né, Shaula? Exatamente, não precisa de agendamento, uma vacina gratuita, de qualidade, segura, eficaz, então tem todos aí os motivos para que a população receba realmente a sua dose. E em relação ao horário de funcionamento das salas de vacinação, cada centro de saúde tem o seu? Isso, importante consultar no nosso site também, porque todas as unidades abrem as salas de vacina às 8 horas da manhã, mas encerram de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade. Então, meia hora antes do horário de fechamento de cada serviço, e essas informações aí estão mais detalhadas no nosso site também. E é importante da população se vacinar contra a Covid-19? É a única proteção mais eficaz, né? Então é a garantia que a gente tem de diminuição de casos, né? Então desde o começo da pandemia, com a introdução da vacina, a gente observa aí que os números de casos despencaram após a introdução da vacina. E a gente precisa manter esse cuidado, para que não haja aí nenhuma nova onda. Então a vacina é o mecanismo mais efetivo de proteção contra a Covid e é importante que todo mundo aí tenha a sua dose atualizada. Ainda mais agora que a gente está no inverno também, né? Isso influencia, né, Shaula? Com certeza. Então é um período de sazonalidade onde todos os vírus respiratórios circulam mais. Então tanto a vacina da Covid, influenza, que ainda está à disposição também, é a oportunidade aí da população se imunizar. Shaula, muito obrigado por todas essas informações. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Mirna, só relembrando então, todos os 68 centros de saúde de Campinas
tem a vacina contra a Covid-19. Como a Shaula falou, é de graça e não precisa de agendamento, basta só levar o documento e também a caderneta de vacinação. É extremamente importante, então, a população comparecer para se vacinar. Volto com você aí no Estúdio Câmara. Obrigada, Rafael. Olha, a gente lembra para vocês de casa, eles deram o site, então vamos lá. vacina.campinas.sp.gov.br. Eu vou reforçar aqui os grupos que devem receber a dose da XBB, que é, na verdade, esse nome por conta do vírus que está circulando nesse momento em relação à Covid-19. Os grupos prioritários são pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas. Nesse caso, vacinação de 6 em 6 meses. Para os grupos prioritários da vacinação uma vez por ano, são as pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidade, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua. Então, se você se encaixa em um desses grupos, pode ir até um dos 68 centros de saúde aqui da cidade de Campinas, que nós temos aí essas 10 mil doses disponíveis. E por aqui a gente continua falando sobre viagem com o Vanderlei, também com a Fernanda, que agora há pouco falou sobre o perrengue. Enfim, como foi viver esse tempo como mochileira lá na Holanda? Foi incrível, assim, eu sempre falo que viajar é uma experiência que todo mundo deveria ter, e até viajar sozinho também, né, eu sei que tem muito essa questão, esse preconceito, esse medo, né, mas não é muito solitário, não é muito difícil, mas a gente acaba aprendendo muito sobre nós mesmos, assim, então eu acho que é extremamente importante, até para autoconhecimento também. Sim, e daqui a pouquinho você teve mais aventura depois disso? Teve bastante, né? Muita aventura ainda. Ah, é? O Vanderlei, quando a gente fala, então, dessa questão do site, por exemplo, porque já no início, desde o começo do projeto, vocês já tinham o site? Ou começou pelas redes sociais? Como que foi? Ou vocês foram formatando e mudando esse formato no decorrer das aventuras? O site já estava desde o começo do planejamento. Tá. Na verdade, a gente criou o site com uma outra ideia de projeto cultural, né? Aí veio a pandemia e a gente teve que parar, porque a cultura parou de maneira geral, né? Na pandemia. E aí foi quando a gente reformulou com essa ideia. Então, apesar do projeto ter começado em 2023, nesse sentido, vocês já estavam, como se diz, Em 2019, a gente estava começando já estava começando o trabalho em produção de jornalismo cultural, né, em 2019. Aí veio a pandemia em 2020, a gente parou, né, e falou, temos que reformular. E a partir daí a gente reformulou com essa ideia de viagens que começou em 2022, no comecinho de 2022, né, quando a gente foi para o Rio Grande do Sul. Tá. Né, e em 2023 a gente foi para Minas e Rio de Janeiro, né, também fomos para Goiás. Tá, né? Certo. Então, olha, daqui a pouquinho a Glória vai falar com a gente online, porque ela está lá em Piracicaba, mas antes eu vou dar uma notícia a você que prestou o vestibular da FATEC. O candidato que recebeu a primeira chamada para a matrícula do vestibular das FATECs, né? A gente tem aqui uma em Campinas, é a Faculdade de Tecnologia do Estado, deve preencher o requerimento e enviar a documentação até esta quinta-feira de forma remota, por meio do sistema indicado na convocação e também do manual do candidato. As FATECs disponibilizam computador com acesso à internet a quem queira fazer a matrícula e não tem acesso à internet. A classificação geral do processo, bem como a primeira convocação para a matrícula, está disponível para consulta no vestibular fatec.com.br. E aí a gente tem o deferimento dessa matrícula que vai ser disponibilizado a partir do dia 22, ou seja, na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde. Então, se você prestou o vestibular e lá tem toda a documentação que você precisa anexar nesse momento para fazer o requerimento de matrícula, é vestibularfatec.com.br. E por aqui a gente vai para um breve intervalo, porque enquanto isso a nossa produção está entrando em contato com a Glória, que daqui a pouquinho vai falar a parte dela nessa aventura aí do Da Janela. A gente volta já já com o Estúdio Câmara.
De volta com o Estúdio Câmara, que hoje trata de atitude e comportamento. E atitude foi o que esse pessoal teve aqui, olha, deixar tudo para trás e viver de viagem. Quem participa com a gente agora, faz parte, mesmo que remotamente, lá de Piracicaba, é a Glória Cavadione, que ela é a mulher do Vanderlei, jornalista também. Eu não perguntei para ele aqui, Glória, seja bem-vinda, mas me conta. Quem chegou em casa e falou... Ai, vamos viajar, vamos unir o nosso gosto com literatura e vamos partir para essa aventura. Quem foi? Boa tarde a todos. Obrigada. Agradeço o espaço, a oportunidade. E quem veio com essa ideia foi o Vanderlei. Ele apareceu com essa ideia depois de uma noite sem dormir, uma noite insone, e veio com essa ideia. E eu topei na hora. Olha só, a Glória, ela também foi bailarina, professora de balé, mestre em educação pela Unimep, criadora e também editora do site da Janela. Até o Vanderlei contou já pra gente que logo no início do projeto o site também já começou a ser preparado. Como que foi pensar, então, em entrar nessa aventura proposta por ele? Olha, eu acho que foi um presente para mim essa ideia dele. Porque eu também, essa noite que ele passou sem dormir e veio com essa ideia, era muito de questões assim, né? Eu estou fazendo o que eu quero da vida, é isso que a gente quer, aquela coisa meio, né? Crise dos 50, né? A gente pensando nisso. E eu também sempre penso, né? Pensava muito, ainda penso. Poxa, eu fui bailarina, estudei jornalismo, no mestrado de educação, estudei memória e cultura, mas o que que eu faço com tudo isso, né? Hoje eu não trabalho com nada, não trabalhava com nada disso, né? Eu tenho ainda um trabalho que tem a ver com planilhas e números, né? Nada com arte, nada com jornalismo e nem memória, história. E a gente adora viajar, gosta muito de literatura e a gente adora contar histórias. E aí, quando ele veio com essa ideia, que eu não achei maluca, né? Que é isso, eu não achei maluca, e a gente estruturou de uma forma, né, bastante organizada. Eu achei que foi muito bom, porque fez muito bem a mim. Eu continuo com o meu trabalho de planilhas e números, mas eu também tenho agora um lugarzinho para mais poético, mais com a arte do jornalismo, e também trabalhando essa coisa da história, de memória, memórias coletivas, memórias pessoais, e contar histórias, que é o que a gente gosta muito. Glória, o Vanderlei lembrou que essa proposta começou lá em 2019, veio a pandemia, e aí vocês tiveram que, digamos que, né, suspender um pouquinho, e depois ela vem com tudo desde 2023. Nesse período, tem algum perrengue que dá para contar aqui para o nosso telespectador? Olha, eu acho que a gente começou em 2019 com uma outra proposta, né? Era uma proposta de agenda cultural diferente. E aí a pandemia veio, parou tudo, e quando a gente voltou no comecinho de 2022, as coisas deram muito certo para a gente. Acho que os perrengues são, assim, os desafios de como a gente vai fazer isso, né? Com que dinheiro a gente faz, como é que a gente chega nas pessoas, como organizar, mas isso tudo a gente foi superando juntos. Eu acho que perrengue, assim, eu não acho que perrengue, coisas difíceis mesmo. Nas viagens sempre acontecem as coisas, né? Os desafios, como é que a gente lida com os imprevistos. Porque por mais que a gente organize, planeje, faça toda a pré-produção de contato com as pessoas e de pesquisa, né? Tem uma pesquisa bem grande antes para saber onde a gente vai, quais são os lugares, quais são as pessoas a procurar, as obras que a gente tem que ler para estar dentro, né, do clima, entender de onde ir. Eu acho que acontecem os imprevistos, né? Mas eu e Vanderlei, a gente costuma dizer que a gente tem muita sorte, porque mesmo com os imprevistos, as coisas acabam dando certo, se não certo do jeito que a gente planejou, certo de outra maneira. E acaba sempre fluindo, sempre indo bem. A gente tem perrengues assim, de não encontrar lugar para ficar, né? Às vezes não dá para a gente agendar ou reservar com antecedência, porque a gente não sabe quanto tempo realmente vai ficar no lugar. Às vezes está muito bom, fica mais, né? Normalmente a gente fica mais do que a gente planejou, né? Encontra mais material, mais coisa interessante, então temos que ficar.
E aconteceu de a gente chegar numa cidade pequenininha, que a gente achou que ia ter facilidade, Santa Bárbara, lá em Minas, a gente achou que ter facilidade de encontrar um lugarzinho, e não encontramos uma vaga num hotel, né? Onde a gente vai ficar, onde vamos passar a noite. E cansados, final já à noite. E então, perrengues assim, mas que a gente resolveu. Passamos a noite num motel, né? O pessoal da cidade, de um bar que a gente conheceu, fomos até um bar, pedimos ajuda, o pessoal muito solícito ajudou, todo mundo procurando uma vaga para a gente num hotel. Não tinha porque estavam todos ocupados com o pessoal das mineradoras. Durante a semana, tem o pessoal das mineradoras e a gente ficou sem nenhuma vaga, a gente não esperava por isso. Mas aí acabou sendo bom, conhecemos gente, conhecemos amigos ali no bar, conhecemos histórias diferentes, viemos com mais material. Tá certo, então. Agora você disse que tem a questão das planilhas. Esse planejamento, essa parte do negócio, essa parte financeira, você aproveita esse conhecimento para também estruturar essa parte da janela? Então, eu sou responsável, vamos dizer, pela organização, assim, pela parte burocrática, mas o rei das planilhas é o Vanderlei, ele é que monta as planilhas. Olha só. Ele é fabuloso nisso. Eu alimento as planilhas, organizo. Eu gosto muito dessa parte, né? Eu sou bastante metódica. Trabalhei 20 anos como secretária, então traz também, né, um conhecimento, uma facilidade para isso. Mas o rei das planilhas, para criar as formas, é o Vanderlei. Ele é ótimo nisso. Uma viagem inesquecível. Olha, difícil fazer né? Muito difícil, mas São Miguel das Missões, para mim, assim, muito marcante, que é onde começa a história, onde o Érico Veríssimo escolhe para começar a contar a história da família Terra Cambará, que é, como ele conta, também a formação do estado do Rio Grande do Sul. São as ruínas das missões, é um lugar, assim, fantástico, fabuloso, muito difícil de escrever em poucas palavras. É um misto de sensações. Um lugar muito bonito, que a gente já tinha vontade de conhecer, e um lugar que eu achei que eu não ia conhecer, que eu tinha vontade, mas que achei que não ia surgir a oportunidade. Foi muito bom. Mas é difícil falar de um lugar só. São muitos, cada um com a sua história, as histórias e o olhar do autor para esse lugar, né? O que ele colocou nos escritos dele, nos textos dele, muda o jeito de a gente olhar para o lugar, né? Então, para mim, São Miguel das Missões foi assim muito marcante, mas mesmo a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, que eu já tinha ido várias outras vezes com Vanderlei, e ela ganhou novos significados quando a gente olhou para ela com o olhar do Fernando Sabino. Então, é difícil escolher um só. Certo, então, muito obrigada, Glória. A gente vai continuar aqui no estúdio e que venham mais aventuras, né? Que venham várias, muitas, muito obrigada. E desculpa, nem falei boa tarde aí para Fernanda, Vanderlei. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Tá certo, então, boa tarde, obrigada, gente. E por aqui a gente continua conversando, então, com os nossos entrevistados. Vanderlei, homem das planilhas. Eu sou jornalista que gosta de matemática. Ai, já meu viu isso? Deus, difícil, hein? Nós somos de Eu humanas, sou pelo amor de raridade, Deus. mas eu gosto das duas coisas. Eu adoro humanas, eu adoro matemática, uma planilha, nossa, me atrai. A Glória mencionou, inclusive, sobre essa questão de conhecer um lugar e depois do projeto, da leitura, voltar àquele lugar, mas ter um outro olhar sobre isso. Você também teve essa sensação que ela teve? E existe isso várias vezes, até em outros locais que vocês já conheceram? Muito. Ela citou a Praça da Liberdade, que acho que é o fundamental, assim, principal, porque o Fernando Sabino, que a gente fez a expedição sobre ele nasceu na praça, né? E viveu até os 20 anos de idade ali na praça, que era de frente para o Palácio da Liberdade, que era a casa dos pais dele. E aí, quando você lê o Encontro Marcado, o Menino no Espelho e próprio o Grande Mentecapto, os cenários estão ali, né? Mas, por exemplo, também quando a gente foi para o Rio de Janeiro, quer dizer, passear no calçadão de Copacabana é uma delícia, mas passear relembrando as crônicas do Fernando Sabino ali, naquele espaço, é divertido. É outro contexto. É outra história, porque a gente fica imaginando ele ali, a gente fica imaginando um homem nu correndo em Ipanema.
Né? A gente até brincava, né? Assim, falava, daqui a pouco será que vai passar um homem nu aqui, né? Porque é uma das crônicas mais famosas dele. E ele morava ali em Ipanema. E a gente foi ficar hospedado, a gente reservou um hotel entre Copacabana e Ipanema, né, para ficar na região onde ele morava. E aí a gente descobre depois que o hotel ficava na mesma quadra da casa dele, do apartamento do Fernando Sabino. Ah, e isso vocês não tinham visto na pesquisa anterior. São os acasos que acontecem. Quando a gente chegou no hotel, falou, vamos ver se a gente está longe da casa do Fernando Sabino, que a gente jogou o endereço no Google, era no mesmo quarteirão, mas na rua do lado. A gente já tinha, inclusive, passado em frente para comer um lanche. Olha. E a gente nem sabia. E aí, então, assim, a gente mergulha naquele lugar. A gente já conhecia o Rio de Janeiro, já conhecia aquela região, mas aí você vai vendo. Aí tinha um restaurante que o Fernando Sabino frequentemente almoçava lá, e chegamos lá, o garçom que o atendia estava lá. Aí o garçom fala, também conheci o Drummond, porque o Drummond morava a 2 quadras também da casa do Fernando Sabino. O restaurante era ali pertinho. Olha. Então a gente conversa com É totalmente diferente daquilo que a gente conhece quando a gente fala em turistar, né? Exatamente. E sabe que um amigo meu, uma vez, que é jornalista também, falou que as viagens que ele... Né, o Glauco Cortez, do Carta Campinas, falou, as viagens que ele mais gostou de fazer foram as que ele estava trabalhando, pesquisando. Porque justamente nessas viagens você se entrega mais e você conhece muito mais. Para você também mudou, Fernanda? Porque antes você falava, olha, eu viajava para uma convenção, para um evento, e depois que você passou a ter isso como proposta, também mudou esse olhar sobre aquele lugar que você vai viajar? Com certeza, né? Primeiro pelo tempo, né, maior que a gente tem para conhecer os lugares de fato, mas também porque a gente fica mais aberto, né, às pessoas, às coisas, às paisagens, aos olhares, a tudo, né? E eu tenho muito isso de pesquisar o lugar que eu vou, e aí eu vou com uma ideia de roteiro na minha cabeça que eu vou fazer no dia, mas às vezes no meio do caminho eu conheço alguém que mora lá e dá uma dica diferente, ou ando por uma rua que eu acho que é mais bonita do que eu estava planejando ir, e aí acabo conhecendo um outro lugar, então a gente se torna muito mais aberto, né, a experiência. Tá certo, a gente separou mais um vídeo aí das viagens do Da Janela. Vamos ver onde o casal Vanderlei e Glória estavam. Contam que o Drummond, quando jovem, escalou várias vezes esses arcos do viaduto de Santa Teresa aqui em Belo Horizonte. Se é verdade ou não, não sei. Mas contam também que um dia ele estava lá no alto, no pico de um deles, e um guarda deu voz de prisão a ele. E ele desafiou o guarda a subir e efetuar a prisão. Isso é verdade. Dizem também que o Fernando Sabino e seus amigos, Walter Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, também subiam nesses arcos. Também não dá para saber se é verdade. Mas essa história consta no Encontro Marcado, que é um livro que é de ficção, mas que é muito autobiográfico do Fernando Sabino. Está lá a história. Então você agora quer saber se o Fernando Sabino escreveu imaginando subir ou se ele contou uma experiência real. E subiu, não. Não, isso que eu ia perguntar agora. Vocês tentaram sentir, ter essa sensação? Nem passou pela minha cabeça, eu morro de medo de altura. É, né? Será que ele subiu? Fica aí a pergunta, né? Então, não dá para saber. No Encontro Marcado, ele fala, ele sobe, e um deles, eu não lembro se é o Mauro, se é o Hugo, não sobe, tem medo, ou começa a subir, tem medo, Isso eu não quer também não subir, subiria, tenho né? medo de altura né? também. Mas o Fernando Sabino não disse em nenhum texto. Mas e se ele tivesse escrito que subiu, não dava para acreditar, porque ele dizia que ele era muito mentiroso. Ele mesmo falava que ele assistia um filme, e aí quando ia contar como é que foi o filme, ele inventava um monte de coisa porque tornava a história muito mais interessante. E aí nisso ele percebeu que ser escritor seria uma coisa legal. Quase que foi pescador, então, né? Porque diz que pescador sempre aumenta a história. Exatamente. E ele criava as coisas. Então, muita crônica dele, que ele inclusive conta em primeira pessoa, a gente não sabe se aquilo de fato aconteceu ou não. É. Né? E se você perguntasse para ele, ele não ia responder. Está lá escrito. Fernanda, depois da Holanda, quais foram os outros lugares que você foi também aí, fez as suas aventuras, teve novas experiências? Nossa, foi para bastante lugar, já são 12 países contando, né? Então eu conheci a França, mais recentemente a Alemanha, eu voltei faz pouquíssimos dias, inclusive. E desse material, você faz conteúdo para a internet? Você já conseguiu? Eu vi que, inclusive, fiz uma pesquisa no seu Instagram
que você tem ali dicas de viagens, alguma coisa assim. Você já pensou em profissionalizar tudo isso com uma página específica sobre viagens? Como que é isso na sua vida? É um amor que eu tenho, né? Então, com certeza, eu penso nisso muito, eu penso sempre. Eu tô testando o TikTok agora para esse tipo de conteúdo, mas sempre no Instagram eu coloco bastante conteúdo, eu tenho um destaque para cada lugar que eu já fui. E eu sempre coloco dicas, coloco caixinha de perguntas, enquete, tudo. E eu gosto de mostrar, meus amigos falam que gostam muito de acompanhar, porque eu mostro cada coisinha que eu vejo, cada coisa legal para se fazer. Tá certo. Então, olha, a gente vai deixar aí para você que está em casa. Eu vou passar aqui as redes sociais do Da Janela e também da Fernanda. dajanela.com.br. Eu vou tentar, inclusive, daqui a pouco a produção vai me matar, mas eu vou tentar ver se a gente consegue espelhar e mostrar, inclusive, o site. E eu não consigo abrir aqui as redes sociais, tá? Mas eu vou tentar espelhar o site. Quais são as redes sociais de você? Vai falando aí, enquanto eu vou tentando conectar aqui. A gente está Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Todas elas é da Janela Cultural. Certo. Da Janela Cultural, tudo junto, tudo que sem tem ponto. no site, tem também... Nas redes? Nas redes? Como que é São isso? conteúdos diferentes. Assim, é a mesma temática, né? Elas estão ligadas, mas são conteúdos diferentes por conta da característica da rede. Então, por exemplo, no site, a gente traz muitas crônicas que a gente gosta de escrever. E a crônica não é contando algo que a gente viu, simplesmente. É que relação que aquela história faz com a gente, que é a história do escritor, a história do livro, do lugar e a gente ali dentro. Então, tem de tudo, inclusive ficcional, assim, no site você vai encontrar de tudo. Nas redes sociais, aí tem as experiências, lugares que a gente viu, visitou, encontrou, né? A gente tem as coisas engraçadas, né? Situações que a gente viveu ali, né? Isso que a gente... Tá certo. Então, produção, tá tudo pronto aqui. Eu já abri o site da Janela, vou pedir para que vocês colocarem aqui na tela, olha. Vamos ver se a gente consegue, entendeu? Porque, ó, no site, inclusive, tem um projeto chamado Se Essa Rua Fosse Minha. Vocês falam aqui de Belo Horizonte, de Fernando Sabino. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, eles estão preparando um roteiro especial aos 250 anos de Campinas. Você vai contar. Isso já está rolando. Então, acontece nesse sábado. Nesse sábado? É um circuito, aí é uma proposta diferente. Tá. Que é um circuito que nós vamos fazer com um grupo de pessoas pelo bairro Guanabara sobre Rubem Alves, que são os lugares que Rubem Alves viveu, como disse a filha dele, lugares onde ele viveu e amou. Né? Então, nós vamos passar onde ele trabalhava, onde ele estudou, onde ele morou, né? Onde ele passeava, e vamos conhecer, vai ser nesse sábado à tarde. Eu acho que as vagas já estão encerradas, porque a gente tem poucas, o grupo, como é um grupo, a gente tem um número limitado de pessoas para levar. E vamos terminar no Instituto Rubem Alves. Que fica onde? Que fica ali no bairro Guanabara também. Tá bom, então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, gente, olha aí, ó, da Janela, inclusive, ó, tem aí Se Essa Rua Fosse Minha, e tem o Circuito Rubem Alves, que o Vanderlei acabou de falar, ó, eu estou colocando para carregar, vamos ver se carrega. Olha, passeio pelos caminhos do escritor no Guanabara, aqui em Campinas. Por que é essa proposta do Rubem Alves? Por que ele foi escolhido? Tem mais autores aqui da nossa cidade nesse radar de vocês? Me fala um pouquinho desse projeto. O Rubem Alves viveu em Campinas, né? Então a gente vai viajar para encontrar outros autores e a gente, né, como não fazer algo sobre o Rubem Alves, que acho que talvez um dos grandes escritores aqui da cidade. Ele não nasceu aqui, mas viveu a maior parte da vida em Campinas. Essa foto, né, que está aparecendo, inclusive, é da sede do Instituto Rubem Alves. É da sede do Instituto. Fica lá no Guanabara, onde? Na rua Albano de Lima, Albano alguma coisa de Lima. Perto 388. ali da antiga linha do trem, ali ou não? Não, não muito. Fica perto do Bosque? Fica perto do Bosque dos Italianos. 2 quadras okay, abaixo do Bosque dos Italianos e acho que 1 quadra acima do Bosque dos Alemães. Entendi. Né? Olha, então aí, o que a gente vai ter nesse circuito? Tá. E a gente está tendo agora o Rubem Alves, que está completando 10 anos da morte dele. Certo. 10 anos sem o Rubem Alves. Então a gente entrou em contato com o Instituto, né, com o portal Campinas com BR também, que está com a gente nesse projeto. Tá. Essa parceria é importante, né? Sim, sim, muito importante. Para divulgação e para tudo. A divulgação, e eles já têm essa estrutura de fazer tours que a gente não tinha. Tá. Né? O nosso trabalho era sempre, a gente viaja e conhece os lugares e conta como foi. Dessa vez nós vamos levar as pessoas. Tá. E aí o pessoal do Campinas com BR, eles têm
essa característica. Nós Praça do Circuito Rubem Alves, essa praça é qual? Onde ela Essa fica? daí é a Praça Silva Rego, que é a praça que tem a feira a feirinha de artesanatos ali de sábado, no Guanabara. Tem o bar 1º de Abril. Ali na esquina do 1º de Abril que tem a feira, Isso, né? tem a feira, e ele ia lá comer yakisoba. E aquele yakisoba, gente, é o melhor que eu já comi nessa cidade. E o Rubem Alves ia lá, a gente Desculpa, descobriu gente, isso também. já Então, tô comi dando vários, spoiler, mas de aquele lá- quem vai estar no circuito e vai aprender algumas dessas coisas. Ó, Vai gente, conhecer um já pouco tenho. disso. Então é sábado, que horas? Vai começar às 2h. Já vai ter acabado a feira. Sim, já vai ter acabado a Mas feira. pode comer antes e depois já passeia. Pode comer o yakisoba e ir para lá. Tá certo, então. E as inscrições a gente encontra lá no dajanela.com.br. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Rubem Alves, participe. E a gente deixa aqui novamente, ó, dajanela.com.br. Tem o Facebook da Janela Cultural, Instagram também da Janela Cultural, para você conhecer aí o trabalho. E tem mais vídeos de vocês. Tem mais? Tem mais um. Vamos colocar esse último que eu separei. O Vanderlei mandou vários, gente, eu fiquei na dúvida. Né? Mas vamos ao último que a gente separou aqui hoje para vocês. A rua, a ponte, gente que passava. O rio mesmo correndo debaixo da janela. Eu via por um vidro quebrado, da vidraça empanada. O que remeteu aí a Cora Coralina? Me nos fala. Conta essa viagem que remete a esse vídeo. Primeiro que era uma vontade grande de nós dois, de conhecer a cidade de Goiás, né, e ter esse mergulho na obra da Cora Coralina, que a gente já tinha lido um pouco, né, mas a gente não conhecia. E aí surgiu que a gente foi para Brasília no começo de 2023, a gente foi na posse, né, e aí falou, vamos viajar, vamos para algum lugar, falei, vamos. Já estamos aqui mesmo. Vamos para Goiás. Dá uma esticada. Tá perto, né, para quem já saiu daqui de São Paulo, né, Sim. e até lá, e vamos lá, vamos aproveitar. E a gente passou acho que uns 3 dias lá em Goiás. E foi um mergulho muito interessante, que a cidade é muito bacana, é muito acolhedora, gostosa, pequenininha, uma cidade histórica. E tem a Casa Museu de Cora Coralina, né? Que é essa casa que aparece, que tem aquela namoradeira na janela, é a própria Cora, né? A imagem da Cora ali. E ela viveu muito tempo nessa casa e escreveu muitas poesias sobre essa casa, sobre esse rio, né? Sobre a cidade. Então, é um mergulho, é muito grande você estar nesse ambiente em que você está lendo, está ouvindo o que o autor está te falando sobre aquele lugar e você reencontrando esses elementos lá. E lógico que não são os mesmos, né, porque eles estão transformados pelo tempo, né, mas a gente vai ressignificando eles, né, a gente vai dando um sentido para eles. Isso é muito bacana. Fernanda, e quais são os planos para as próximas viagens e como você pretende chamar a atenção do público para as suas dicas, para as suas aventuras? Já está tudo planejado? Já eu quero aumentar, né, a produção de conteúdo, fazer mais coisas para o meu Instagram. Quero pegar também todo o material que eu colhi nessa última viagem para a Alemanha e dar mais dicas, né, nas minhas redes. E eu tenho muito sonho de conhecer a Itália ainda. Então eu falo italiano, mas eu nunca fui para a Itália. Então eu quero ainda estudar um pouco de italiano lá também, fazer um curso mais de cultura também, conhecer muitos lugares. Quem quiser conhecer as suas aventuras, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @fergabs, Fer, G-A-B-S, só me achar lá. E o TikTok é a mesma coisa também. Tem várias dicas, tem um destaque para cada país que eu já fui. Tá, então instagram.com/fergabs ou @fergabs, se você já entra lá e já tem acesso nos destaques que ela coloca, aí as dicas de viagem, por onde ela passou. Tem um pouquinho também da sua atuação social, né, nas ONGs. Né? Então, você acha que isso também foi determinante, essa visão social relacionada às causas de empoderamento feminino e também às causas ambientais? Foi muito importante, né? Primeiro que foram os primeiros lugares para os quais eu viajei, né? E também me ensinou muito sobre a minha independência em viajar sozinha, o olhar mais empático para as pessoas, a ver as viagens de uma maneira diferente, né? Mais aberta. Tá certo. Então, Vanderlei,
a gente está falando aí, a gente pegou dois extremos, né? A Fernanda em início de carreira, você que já tem uma grande história na carreira jornalística, na assessoria parlamentar. Como que é mudar totalmente o propósito de vida e agora pensar em unir, né, essa questão de viajar, como a Glória falou, você passou uma noite sem dormir e falou, eu preciso mudar a minha vida. Como que ela falou? A crise dos 50, tô dizendo que eu tô beirando os 50, hein, gente? Ó. Como que é isso? Pensar, eu preciso empreender com propósito, eu preciso exercer a minha profissão, mas com outro viés. Como que é isso na sua cabeça? Olha, não é fácil, Mila. A gente é divertido, é gostoso, a viagem é legal, mas essas decisões são muito difíceis. Assim, a tomada de decisão, por exemplo, de deixar um emprego, deixar um bom emprego, assessoria parlamentar, é um trabalho difícil, mas é gratificante, né? Deixar isso, né, e falar, e vou arriscar, se jogar, né? Foi muito tempo de terapia também para discutir esse mergulho. Né? Teve a terapia em tudo isso, então. Com certeza tem. Não foi do nada, assim. Não foi do nada. Isso, e assim, a primeira viagem que a gente faz, no começo de 2022, eu vou deixar... porque quando a gente se forma tem aquele negócio, vou mudar o mundo, né? E aí quando eu deixo o emprego, em julho de 23. Né? Então foi um ano e meio gestando, amadurecendo, e mesmo assim isso aconteceu porque eu fui chamado também para fazer um outro trabalho freelancer que me daria então condições de fazer isso, como não daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar. Você falou, aqui, oportunidade agora. É a oportunidade agora de poder dar esse salto e vou tentar fazer o que eu quero, porque assim, ou eu faço agora e dá errado e eu volto, talvez tento voltar, né, para um outro emprego, não mesmo, mas tentar um outro emprego, ou talvez eu não faça mais. Porque o tempo vai passando, né? A Fernanda é jovem, tem bastante tempo pela frente, mas a gente não sabe quanto tempo tem, né? Assim, a gente fala de idade, mas a gente, na verdade, não sabe quanto tempo cada um de nós temos. Essa consciência a gente começa a ter, mais agora nesses 50 anos, né? Que o corpo já vai dando alguns sinais, né? Alguns amigos vão partindo, né? Você já começa a ter essas perdas de pessoas queridas. E às vezes amigos que tinham sonhos e não deu tempo de cumprir esse sonho, de fazer isso, fala, eu quero fazer o meu, né? Então é hora de, vou fazer, se der errado, eu tentei. Entendi. Eu acho que tem muito também das oportunidades na área do jornalismo, né? Que vão cada vez mais diminuindo, os formatos vão mudando, às vezes um pouco de menos reconhecimento do que a gente esperava ou do que era antes, e aí tudo vai possibilitando que a gente trace novos caminhos, né? Mas você acha que apesar desse pouco de, que a gente pode dizer até um pouquinho de decepção que quando a gente vai para a faculdade, a gente tem uma ideia de que o jornalismo é uma coisa e depois a gente vê que tem que moldar algumas coisas de acordo com a realidade, isso também te trouxe bagagem para que você pudesse hoje formatar esse projeto e, claro, cada dia ir moldando ele melhor? Sim, porque eu acho que eu não me via tanto na mídia tradicional. Então, eu peguei muito a transição, né, disso para a internet, para as redes sociais. Então, a internet ter ganhado esse espaço, para mim, foi um ganho enorme, porque eu me via mais nesse formato digital, nessa liberdade, no falar diretamente com o público, fazer vídeo, tirar foto. Então, acabou possibilitando, sim. E eu acho que é um caminho que eu quero seguir agora. Eu tenho menos de um minuto, que a produção já me avisou aqui. Próxima aventura, Vanderlei. Dá um spoiler aqui. A grande a gente ainda não pode falar, mas a gente vai estar visitando a Casa Mário de Andrade, em São Paulo. Tá certo, então. Você, Fer? Eu quero conhecer mais o Brasil, ainda tem Fortaleza que eu quero muito conhecer. Tá, então tem viagem nacional aí nesse meio também. Tô planejando, quero fazer ainda. Tá nos meus sonhos, mãe. Tá bom, então vou pedir para colocar só mais uma vez as redes sociais dos nossos convidados, aí da janela.com.br, @ da Janela Cultural, no Facebook também é da Janela Cultural, e o da Fer é @fergabs. Gente, muito obrigada por aqui. Ah, não, olha, já avisaram que eu tenho mais uma notícia que eu esqueci de dar. Mas eu não vou... Vamos falar dessa notícia já, que ela é muito importante. Olha, atenção, a gente está aí no período pré-eleitoral e o TRE São Paulo, que é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já começou a convocação de mesários para as eleições deste ano. De acordo com a Justiça Eleitoral, cerca de 270 mil pessoas já foram convocadas
e até 7 de agosto vão ser 420 mil. Ainda de acordo com o TRE, cerca de 175 mil já confirmaram a participação. Essa confirmação deve ser feita pelo site do tribunal, assim como a consulta de quem quiser saber se está na lista desses convocados. Ela é feita por meios eletrônicos, a pessoa deve ter recebido um WhatsApp ou um e-mail, e na inviabilidade deles, via Correios. Ao ser notificado, é preciso confirmar a convocação no site do TRE, inserindo um código que foi enviado. Em Campinas, pouco mais de 10 mil pessoas serão convocadas para trabalhar nas eleições de 2024. E se você fez aí a sua inscrição, quer saber se foi convocado, entra lá, tre-sp.jus.br/servicos de serviços, /eleitorais, /mesários, /convocação de mesários. Ou então você entra no site e ali você vê onde está a aba convocação de mesários para saber se vai trabalhar nas eleições de 2024. Gente, e por aqui nós ficamos com o Estúdio Câmara desta quarta-feira, que fala de atitude e comportamento, e quinta-feira é dia de falar de esportes. Amanhã o Rafael Turati vai estar aqui no estúdio falando um pouquinho sobre a questão de esportes e a infância. Qual é a hora de apresentar o esporte para as crianças e quais modalidades? Será que pode tudo? Será que criança pode fazer musculação? Tem idade, não tem? Isso tudo você vai saber no Estúdio Câmara desta quinta-feira com Rafael Turati. Nós ficamos por aqui, muito obrigada. Continue na programação da TV Câmara Campinas.